Good morning. So I will be the moderator for this panel with two colleagues from Brazil, Camila Frankovic and Marcelino Borges. They're both agricultural engineers. You know now how to ask the questions. Since we have a full room, that means that we've had a lot of activity this year. And as everything is connected, as the motto says, everything is connected, but please ask consistent questions. So I will moderate and choose the questions. So I will invite Camila to start with her talk. Bom dia. Obrigada, Roberto. Eu sou a Camila. Vou falar bem devagar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me interromper, a gente volta até nós nos comunicarmos, tá? Eu sou engenheira agrônoma brasileira, moro no estado do Paraná. Já que eu vou me apresentar mais, hoje eu vim conversar um pouquinho sobre a nova variante da cigarrinha, a nova espécie, né, que foi encontrada, então, na safra 22-23 no Brasil, no estado do Goiás, lá no Cerrado, e começou a se espalhar por todas as regiões produtoras de milho. Opa. Então, eu sou engenheira agrônoma, eu tenho mestrado na área de entomologia agrícola, trabalhei com controle biológico e tenho experiência na parte de desenvolvimento de mercado. Eu venho da Rizobacter, onde eu trabalhei por 3 anos, e atualmente eu faço parte da Gaia AgroSolutions, que é uma empresa que desenvolve tecnologias. E a Gaia ela surgiu da junção da Rosemary Rodrigues, que é uma profissional engenheira agrônoma com muita experiência na área de registro, trabalhou por 35 anos na Syngenta como head de regulatório, e o Matias Santipolo, que é argentino, mas mora no Brasil há 6 anos, onde ele trabalha também com o mercado de especialidades, e onde foi gerente de marketing da Rizobacter também, e aí os dois se juntaram e formaram a Gaia. A Gaia, então, é uma plataforma de inovação que nasceu com o propósito de proporcionar ao mercado tecnologias inovadoras. Então, hoje, a Gaia colabora com empresas de todo o mundo para o desenvolvimento de tecnologias no Brasil e também pelo mundo. Então, um pouquinho do que eu vou falar rapidamente aqui vai englobar um pouquinho do histórico, como essa cigarrinha ela foi encontrada lá no Brasil, um pouquinho da parte morfológica dela, a proporção de população, manejo bem rapidamente, que o Marcelino vai comentar bem sobre isso, e o que o Brasil vem fazendo, como o Brasil ele vem manejando essa praga, né, que, infelizmente, né, é uma das principais pragas e vem causando muitos prejuízos. Então, a conhecida como chicharita, no Brasil, cigarrinha africana, a Leptodelphax maculigera, ela, então, foi identificada no Brasil, na safra 22-23, pela Universidade de Goiás. Como ela foi identificada? No Brasil, um ponto muito importante, né, que a gente vem fazendo são as redes de monitoramento da chicharita. Tá? Isso é chave, né, monitorar a praga, para poder, então, a gente entrar com as medidas de controle. Então, a Universidade Federal de Goiás, num desses monitoramentos da cigarrinha do milho, da Daublus maiz, encontrou uma nova espécie e mandou para identificação. E, com isso, se detectou, então, que realmente se tratava de uma nova espécie de cigarrinha. E aí, começaram outros relatos, né, de aparecimento dessa nova praga, né, como no estado do Paraná, o professor Orcel Bortolotto, no Rio Grande do Sul, né, uma consultoria, né, das cooperativas que fazem essa parte de monitoramento, São Paulo e Santa Catarina. Um pouquinho, né, da parte morfológica dessa cigarrinha. A campo é muito difícil a gente fazer essa identificação, porque realmente ela é muito parecida, a olho nu ali, é muito difícil a gente identificar e saber diferenciá-las, tá? Mas, assim, falando sobre ela, a origem dela, então, é africana, né, mas hoje ela já é encontrada na Ásia, nos Estados Unidos. A morfologia, a cor dela é uma cor
palha. E uma das características principais é que na parte frontal, aqui no clípeo do inseto, ela tem uma mancha negra, tá? A cigarrinha Adalbulus, ela tem 2 pontinhos pretos. O dela é uma única mancha preta. A alimentação, então, ela é polífaga, ela se alimenta de diversas plantas, principalmente aí as poáceas, né, se a gente pensa na cana-de-açúcar, milho e pasto elefante, tá? E os danos delas, né, são, por enquanto, são danos diretos através da sucção da seiva. E a questão dos danos indiretos, é aí que entra, né, a questão... insetos da mesma família já foram relatados como transmissores, né, de fitopatógenos para as plantas, inclusive até do mesmo gênero. Então, tem relatos aí na literatura que insetos, então, da mesma família e gênero são capazes de transmitir alguns fitopatógenos para as plantas. Então, por isso, foi muito alarmante, né, quando se descobriu essa nova espécie de cigarrinha, porque, com certeza, ela poderia ser um potencial vetor das doenças. Se a gente for comparar, né, ela com a cigarrinha do milho, a Adalbulus, ela é um pouco menor, né, aquela questão que eu falei para vocês, uma das principais características, né, dela ter somente uma mancha, e a Adalbulus, que é a cigarrinha do milho, com ter duas manchas aqui na parte frontal. Então, o que vem preocupando é que essa cigarrinha, né, a pesquisa lá no Brasil encontrou que ela, através de análises moleculares, que ela tem resquícios, encontraram resquícios do vírus e do fitoplasma dentro dela. Mas ainda não foi comprovado a capacidade dela em transmitir esse vírus, tá? Hoje, um dos principais desafios da pesquisa, tá, na parte da cigarrinha africana, é poder realmente constatar se ela é capaz de transmitir essas doenças às plantas, né? Então, assim, a Embrapa Milho e Sorgo, lá no Brasil, está tentando estabelecer uma criação massal para poder, então, fazer todo o protocolo, para podermos ter a certeza se realmente ela é um vetor de fitopatógenos para as plantas ou não. Mas é um desafio essa criação massal. Então, assim, a pesquisa está trabalhando arduamente, né, muito intensamente, para poder, então, ter um direcionamento nesse estudo. Mas nós temos uma vantagem, né? Estamos um passo à frente. Quando essa nova espécie, né, foi identificada, então já tínhamos as pesquisas iniciadas com a cigarrinha do milho, a Adalbulus, né? Então a gente está um passo à frente. Caso, né, ela venha a ser também um vetor de fitopatógenos para as plantas, né, temos aí uma certa vantagem. A incidência populacional dela ainda é muito baixa, tá? Pode-se dizer que ela tem uma baixa performance no milho, tá? Enquanto aqui, vamos ver, não consegui apontar. Enquanto a Adalbulus é uma proporção de 1.000 insetos, cigarrinha do milho, para 1 inseto da cigarrinha africana. Então, isso demonstra que ela tem uma baixa performance, tá? E a questão do manejo, eu vou falar bem rapidamente, assim, engloba, né? O que no Brasil a gente... Um aprendizado. Nunca se ouviu falar tanto em manejo integrado de pragas. Hoje, a gente não tem uma única solução que seja assim, completamente eficiente. Tá? O que vem dando certo, tá? E isso a pesquisa vem aprimorando, são a integração de medidas de controle. Tá? Pensando em época de semeadura, na escolha do híbrido, que ele seja mais tolerante às enfermidades, tratamento químico de semente, fazer o monitoramento, que é chave, né, para poder entrar com o controle químico e com o controle biológico. Tá? O controle biológico, principalmente na parte de fungos entomopatogênicos no Brasil, tá, ele vem vindo forte. Todas as pulverizações com inseticida químico, o biológico vem agregando, né, aumentando aí o período residual de controle, aumentando o intervalo de reentrada do produtor para as aplicações. Tá?
E depois todo um cuidado, né, na parte de colheita, de depois deixar as plantas aí fora da época do plantio, a gente chama de milho tiguera, né, resquícios do milho para que ela possa cumprir, né, aí o seu ciclo. Então, assim, no Brasil foi muito complicado, né? Agora falando da cigarrinha do milho da Dalblos, quando entrou, porque ela é um inseto assim extremamente adaptativo, né? Então se preocupa muito que a cigarrinha africana ela tenha também, né, essa capacidade aí de se adaptar e se tornar realmente um problema maior, né, para a cultura do milho. Inclusive, né, se tratando de cigarrinha do milho, a Dalblos, né, a questão de ciclo, né, nas regiões mais frias, né, quando ela entrou, então os produtores, eu moro no Paraná também, que é uma região mais fria, acharam que poderia não ser um problema, né, mas ela tem um grande potencial aí adaptativo, né, o ciclo dela é de 24 dias em condições de 25 graus, mas em temperaturas mais baixas, o ciclo alonga um pouco, mas ela está presente, pensando que ela é um vetor de fitopatógenos. Então, isso é um grande problema. Tá? O que vem funcionando no Brasil é também uma integração do governo, das instituições de pesquisa, das empresas, né, estão se unindo, fazendo redes de monitoramento, pesquisando, né, a parte de híbridos, a parte de químicos, a parte de biológicos, né, para trazer, então, cada vez mais um manejo mais assertivo para poder lidar, então, com essa praga. Sobre a cigarrinha africana, muito importante, qual é a recomendação hoje de manejo dela? Tá? Como ainda não se tem essa comprovação se transmite ou não os fitopatógenos, a recomendação de manejo é que seja o mesmo para a cigarrinha do milho. Tá? Então, os mesmos produtos têm ação sobre ela, os mesmos biológicos. Então, assim, a forma da gente lidar com ela, tá, é a mesma que a gente lida com a cigarrinha do milho. Vou falar da rede do Paraná, né, que é o estado lá onde eu moro. É uma das redes que, assim, de monitoramento da cigarrinha que estão mais avançadas, né? Eles estão em fase de desenvolvimento de aplicativos que vão monitorar em tempo real, né, a incidência das duas cigarrinhas, né, fornecendo essa informação em tempo real para o produtor. Por enquanto, ainda usam a parte de armadilha amarela, mas estão também em desenvolvimento de armadilhas com diferentes comprimentos de onda, que possa atrair mais as cigarrinhas, para ser cada vez mais assertivo, para ter um alerta para o produtor, né, poder entrar, então, com a medida aí de ação contra as cigarrinhas. Então, quais são os próximos desafios, né, falando da cigarrinha africana? Comprovar se ela transmite ou não esses fitopatógenos para as plantas. Tá? Então, esse é um grande desafio ainda hoje da pesquisa. E também, se tratando de ser vivo, inseto, hoje ela apresenta uma baixa performance de desenvolvimento no milho. Tá? Mas ser vivo, ele é adaptativo, de repente por algum desequilíbrio, né, pensando aí a médio a longo prazo, né, o desafio é que ela possa, né, vir a ser um grande problema como a Dalblos maiz, que é a cigarrinha do milho. Tá? Aqui estão as referências e a colaboração, né, para essa apresentação foi do professor Orcial Bortolotto, é o professor responsável por identificar a primeira vez que apareceu a cigarrinha africana no Paraná. Ele colaborou bastante com a apresentação, daí tem também o contato dele. E aí fica o meu contato, ficamos abertos às perguntas. Espero que vocês tenham entendido, mas eu também vou ficar aí, qualquer coisa a gente conversa mais um pouco, tá bom? Muito obrigada. Olá, buenos dias. Eu não hablo espanhol, eu hablo portunhol, então eu espero que possa compreender meu péssimo portunhol, mas
eu falar despacio para que vocês possam compreender o conteúdo, tá? Primeiramente, muitas graças pelo convite. É uma oportunidade muito única para nós estar falando de uma praga em Brasil muito importante. Eu considero hoje a principal praga do Brasil. Temos outras pragas muito importantes, mas hoje chicharita é a principal, porque não temos uma solução específica para o controle de chicharita. Hoje, como muito bem dito pela Camila, chicharita dependemos de uma associação de ferramentas, de tecnologias, para que possamos fazer um controle imediato ou um controle efetivo. Então, hoje iremos trazer um pouco sobre o controle biológico, sendo uma das ferramentas muito utilizadas em Brasil e uma ferramenta muito necessária para o controle de chicharita. Isso por diversos motivos. E eu irá falar um pouco sobre esses motivos, ok? Bom, a apresentação. Graças. Bom, trazendo um pouco sobre a chicharita, Camila já trouxe muito detalhes sobre a chicharita, então é um inseto muito importante em Brasil, é um inseto de fácil identificação e com uma capacidade de migração entre áreas, entre plots, muito rápido. Isso dificulta muito o controle, isso dificulta muito o monitoreio de chicharita. E, às vezes, por um motivo ou outro, subestimamos essa migração da chicharita em função de migração. Então, hoje, a migração de chicharita é o maior desafio, onde que temos que fazer a aplicação em sua propriedade e também orientar que seu vizinho, seu parceiro, companheiro, também faça a aplicação para manejo de chicharita, porque é possível que, se os outros produtores não fazerem a aplicação ou o controle, é possível que ela irá migrar para a sua propriedade. Se trazendo de um ciclo, hoje a chicharita em Brasil, temos um ciclo aproximado de 25 a 40 dias, as muito depende de regiões. Então, tem as regiões que esse ciclo é mais curto, tem as regiões que esse ciclo é mais longo, e também é muito direcionado em função de períodos. Em período de inverno, é possível identificar chicharita com um ciclo até mais longo que 40 dias, encontrando aí em espécies, em cenários, ambientes, que ela possa usar cultivos ou outras culturas como um abrigo, podendo, depois que retornar a maíz, ela vir causar um dano econômico. Então, temos hoje um ciclo muito completo, onde encontramos a fase de évoa. Essa fase é uma fase muito delicada, que não há controle, e é muito difícil para inimigos naturais também realizar o controle dessa fase, porque é um ovo que está endofítico, dentro da folha. Então, não é possível com que nenhuma ferramenta tenha contato. Então, primeiro insta, segundo insta, terceiro insta, quarto e quinto insta é a fase de adulto. Hoje é necessário utilizar químicos, é necessário utilizar biológicos para o manejo em todas essas fases. Uma grande vantagem de biológico que é possível controlar em todas as fases. Os químicos são específicos em determinadas fases para esse controle. Vindo um pouco do desafio de encontrar no para chicharita, hoje o seu maior problema está, como muito dito para a Camila, são os sintomas causados nas plantas, causando um problema de impacto de aproximadamente, em algumas regiões, de 90%. Então, hoje, se não haver o controle de chicharita, as enfermidades, seja atrapalhamento, né, Ezequiel, me ajuda, por favor. Roxo, pálido e vírus, raiado fino, é um problema. E hoje, em Brasil, temos todas essas três espécies causando um nível de dano econômico muito alto em nossa lavoura. E temos um cenário de migração que é possível encontrar chicharita em milho em fase final de ciclo. Nesse final de ciclo, ela irá encontrar outras plantas como um abrigo e depois migrando para outros milhos que temos, como hablamos em Brasil, como tiguera, que são milhos que não foram controlados 100% em sua propriedade, e depois podendo migrar para uma nova lavoura. Então, hoje, o manejo de chicharita ele não deve se fazer
solamente na cultura de maíz. Devemos entender todo o meu sistema de produção, entender se ele está se abrigando em outros cultivos, para que podemos fazer esse manejo mais adequado. Perfeito? Bom, aqui é um vídeo mostrando um cenário que temos no Brasil, onde temos altas populações de chicharitas e maíz em cultivos mais novos e também em cultivos de maíz ou plantas de maíz que não foi controlado 100% na propriedade, então tornando um próprio abrigo para a chicharita poder se alimentar e depois provocar aí a contaminação em outros cultivos. E quais são os momentos mais sensíveis na cultura do maíz para o manejo de chicharita? Hoje, o manejo em tratamento de semídia é muito importante, é necessário, tá? Não é um questionamento se deve ser. O questionamento é o que é ser, porque é muito importante esse manejo, porque é um dos momentos mais sensíveis de planta para a contaminação de infestação. Então, ou seja, infestamentos ou as contaminações pelas enfermidades acontecem até em período de V5 no cultivo de maíz. Compreende? A partir de V5, ou seja, a partir de V10, temos no Brasil, em altas populações, um problema com fumagina. Então, hoje, em Brasil, também reduzindo a produtividade de maíz em função da fumagina. Então, em todas as fases da cultura ou do cultivo, é necessário esse manejo. Mas, os momentos mais importantes é até V5, V6. É onde devemos fazer a melhor estratégia de manejo para a chicharita. Neste manejo, ou neste momento, é um momento que sim, podemos fazer ou perder toda a produtividade de cultivo. Sim? Diante a isto, qual é a melhor tomada de decisão? Né? Então, aqui temos alguns ambientes, alguns cenários que encontramos muito comum em Brasil. Né? Então, onde encontramos enfermidade causada pela enfesamentos, pálido ou enfesamento roxo. Então, onde podemos perder praticamente 100% da produtividade da cultura de milho, de maíz. E aqui, alguns cenários onde encontramos alta população de chicharita e é possível encontrar fumagina. E essa fumagina encontra no terço médio das plantas, onde concentra o maior teor de açúcar dessa planta, onde que, de fato, seria açúcar que iria encher todas as espigas e aumentar as produtividades. Então, por mais que não é o principal sintoma da cultura de maíz, mas a alta pressão de chicharita por fumagina é possível, sim, reduzir produtividade. Então, é uma atenção que devemos fazer durante o dia a dia. Então, como rijo pelo Camila, a associação de ferramentas é extremamente necessária. Então, associar os químicos, associar híbridos que são resistentes ou tolerantes a chicharitas, monitoreio é essencial, manejo cultural, ou seja, então, intercalar plantios em momentos diferentes é excelente para multiplicação de chicharita, porque teremos sempre cultivos de maíz para ela se multiplicar e migrar. Então, sempre fazer em única janela o plantio de maíz é o mais necessário. Fertilidade é um cenário que tem sim influenciado em manejo de chicharita, porque quando a chicharita ela ataca em altas populações, ataca o vaso condutor de seiva das plantas. Ou seja, quanto maior nutrida, quanto mais nutricional, menos impacto as plantas têm sofrido. E o manejo biológico. Só que temos uma fatia muito importante, que é o entendimento, o conhecimento de cada ferramenta. Então, nenhuma dessas ferramentas é a solução para a chicharita. Pelo contrário, devemos fazer associação em momentos de intercalação das ferramentas para que possamos fazer aí um melhor manejo ou melhor eficácia aí para o controle da chicharita. E vindo de manejo biológico, hoje em Brasil, a Coopert ela trabalha com um produto que tem sido um grande produto para manejo de chicharita. Né? Então, diante das pesquisas realizadas em Brasil, hoje este produto está entre os 5 produtos mais comercializados ou mais utilizados, isso comparado inclusive com os produtos químicos, que é um produto chamado Isaria fumosa rosa. E qual é o benefício
deste produto ou dos biológicos para o manejo de chicharita. Tá? Hoje, quando trazemos ou hacemos a aplicação de biológico, trabalhamos o manejo de resistência e hoje as chicharitas ela mostra nitidamente que a resistência por inseticidas químicos é um cenário muito importante. E hacemos em Brasil um problema muito sério. Em função das aplicações de químicos, começamos a ter outros problemas como pulgones, ácaros, trips na cultura de maíz, que eram pragas secundárias em maíz. Hoje, em função de altas aplicações, pensando em chicharita, acabou surgindo outras pragas de alto nível de importância. Sim? Então, os biológicos contribuem bastante para o manejo de resistência. Outro ponto é, o biológico é uma ferramenta que consegue associar o controle de ninfas e também adultos. Consegue ter uma ação prolongada ou residual no nosso sistema, porque os químicos não possuem residual em cima da chicharita, porque os químicos eles têm uma translocação via floema, enquanto o chicharita alimenta via xilema. Isso influencia no residual do químico ser mais baixo. Sim? E o biológico se torna uma ferramenta que ela pode ser uma aliada para a associação com outras tecnologias, e aí onde que pode ter um alto nível aí de controle. Bom, as ferramentas que iria trazer para vocês é o Musani, que era uma tecnologia que é muito utilizada em Brasil. Tá? Possui uma espécie Isaria fumosa rósea, que era um fungo, que é um fungo entomopatogênico. Entomo vem de insetos, patogênico vem de doenças. Ou seja... Mulsan, eficiência e precisão no manejo da chicharrita. Perdão. Foi sem querer. Então, é um fungo que automaticamente provoca doenças em insetos. Eu vou passar um vídeo, e esse vídeo fala um pouco mais sobre a tecnologia. Mulsan, eficiencia y precisión en el manejo de la chicharrita del maíz. Cada año, los retrasos en el crecimiento del maíz desafían a los productores debido al gran nivel de daño. La chicharrita del maíz es el vector responsable de la transmisión de bacterias y virus que causan estas enfermedades. Debido a su rápida proliferación y dispersión, es fundamental vigilar y controlar esta plaga de insectos. El bioinsecticida Mulsan es una herramienta eficiente en el manejo de la chicharrita del maíz. Después de la aplicación, el producto actúa por contacto directo en el objetivo y se adhiere a la plaga, provocando la muerte tanto de ninfas como de adultos. Debido a su excelente acción prolongada y residual, Mulsan tiene mayores posibilidades de llegar a los insectos plagas sin aumentar su resistencia, proporcionando así excelentes resultados en el campo. Ideal para el manejo integrado de plagas. Indicado para el manejo de resistencia de insectos plaga e insecticidas químicos. Preserva a los enemigos naturales de las plagas. Bom, o Mulsani é uma tecnologia que possui uma formulação que contribui para a parte operacional, onde facilita não ter um entupimento das pontas. Sim? Então, a formulação também proporciona uma distribuição uniforme do fungo em todo o inseto. Então, todos esses pontos são esporos ou estruturas do fungo que está distribuído em todo o inseto. Com isso, esse fungo germina sobre o inseto, causando todo o processo de infecção. Então, a partir desse momento, temos uma formulação que consegue causar uma lesão em inseto, provocando que esse fungo possa penetrar durante ou para o interior do inseto com mais facilidade. Então, é uma tecnologia que o Mulsani possui para acelerar ou melhorar a eficácia em cima de chicharita. Perfeito? A partir disto, quando o fungo penetra por dentro do inseto, acontece o processo que falamos em Brasil, que é a colonização interna, que é onde o fungo começa a tomar todas, utilizar o próprio inseto como uma fonte de alimentação. A partir desse processo de alimentação, temos o que chamamos de extrusão, ou seja, o fungo ele transporta para fora do inseto, podendo infectar outros insetos que possam estar sadios no ambiente. Então, é possível causar uma pandemia no sistema de produção entre as chicharitas. Sim? Bom, como disse, o fungo ou o biológico é possível controlar diversas fases do inseto, seja adultos, seja ninfas
coisas que hoje o químico não é possível. Então, o biológico é uma grande ferramenta, é uma excelente ferramenta para que vocês possam utilizar para reduzir a pressão de titiarita e quebrar o ciclo de titiarita. Isso faz com que prolongue o efeito de residual também. Algumas condições necessárias para o desenvolvimento de fungo, e aí um ponto importante, é para o desenvolvimento do fungo, não para o momento da aplicação. O momento da aplicação é um ponto importante para gota, ou seja, para a cauda chegar a um inseto. O desenvolvimento de fungo é necessário ter essas condições durante o seu ciclo de desenvolvimento. E aí, esse é um ponto importante. Entendendo que a Argentina também temos climas semelhantes ao Brasil. Temos climas muito secos, temos também climas muito úmidos, temos climas muito quente ou frio. Então, no Brasil, é semelhante. Então, hoje, o que permite o fungo ter um bom desenvolvimento é que a condição onde vai ser feita a aplicação é uma ótima condição para também o fungo desenvolver, que é exatamente dentro do cartucho ou dentro da planta, onde está presente os insectos. Perfeito? Bom, como podemos perceber que o insecto está contaminado por Mussani? É possível perceber que, por um inseto com alta capacidade de migração, é impossível você manipular o inseto dessa forma. Ou seja, então, se temos um inseto somente caminhando pela planta, é possível que esteja contaminado pelo fungo. Sim? E aí, diante a esse cenário, teremos algumas fases importantes, que ele vai ter menor mobilidade, ele vai reduzir a alimentação da planta, automaticamente reduz também a infecção da planta e, consequentemente, ele pode persistir no sistema ou no ambiente através da colonização desses insectos. Tá? E aqui é um cenário que podemos entender como que vai comportar a nível de campo. E tendendo a ter outros insectos infectados por insectos já infectados. Então, utilizamos da própria natureza ou da própria plaga para poder fazer essa infecção e aumentar o nosso período de residual ou persistência de controle. Compreende? Algum ponto importante, é possível também encontrar insecto com esse hábito. Tá? Titiarita é muito esperta. Então, titiarita percebe que está infectada por um fungo, automaticamente sobe para o ápice da planta, abre suas asas para absorver a radiação solar ou absorver calor, para entender que esse calor vai livrar a titiarita do controle de fungo. Então, com esse motivo, é muito comum encontrar titiarita com esse sintoma, sem nenhuma esporulação, mas com asas abertas. Isso quer dizer que está infectada por fungo também. Bom, aqui alguns exemplos interessantes, trazendo o benefício também do controle biológico, que o biológico ele pode trazer um equilíbrio onde ele pode também inviabilizar ou controlar outros insectos que também causam dano econômico na cultura. Tá? E aqui temos um cenário que é Spodoptera frugiperda, diabrótica, e também aqui é um exemplo que temos em Brasil, onde hacemos a aplicação de Mussani, e aonde temos essa aplicação, não temos a presença de ácaros. Onde há somente as aplicações de los químicos, temos uma aplicação ou uma presença muito alta de ácaros, causando aí um prejuízo muito grande dos produtores. E aqui são alguns dados em Brasil, e somente dois exemplos que eu gostaria de explorar. Plantas comprometidas e plantas saudáveis. Podemos dizer que a média de titiarita, aonde associado biológico, é menor do que somente quando utilizado os químicos. Mas olha que ponto importante. Quando associamos os biológicos, eu tenho mais plantas sadias do que somente os químicos. Compreende? E quando eu olho plantas comprometidas, aonde associo somente o químico, eu tenho mais plantas comprometidas por titiarita. E aqui diria pelas enfermidades, pelas infecções. Compreende? E aqui eu tenho uma planta menos infectada. Então, são benefícios que o biológico pode trazer para os teres. E aqui alguns cenários de importância onde devemos e devemos atentar o nosso nível de controle. Então, hoje, esta fase é a fase mais importante para o controle de titiarita. Os teres devem utilizar as melhores estratégias para controle, seja os químicos, seja os biológicos, para este momento.
porque é neste momento que acontece as infecções por enfesamentos. A partir desse momento de V8, as infecções por enfesamento elas não acontecem. Porém, os sintomas acontecem a partir deste momento. Só que neste momento, se temos alta pressão de chicharrita, é muito comum aparecer fumagina. E aí onde aqui em Brasil, hoje, estamos perdendo produtividade também por fumagina. Então, é possível associar biológico neste momento para reduzir a pressão de enfesamento e, neste momento, para reduzir as pressões de fumagina e também migração para outras áreas. Bom, graças pelo momento. Ficamos à disposição, em caso tenha dúvidas, para poder esclarecer para vocês. Perdón, inconveniente, estuvo mal el QR, no sé si alguno intentó, porque a mí nunca me llegó una pregunta, digo, están todos intentando. So I haven't received any questions. So I will then dare ask some technical questions myself for each of you, mainly for Camila, about the new African chicharrita. Do you know the timeline about the life cycle? Do we know anything about that? Ainda não se tem ideia do ciclo de vida, né? Isso vai passar a ser entendido na hora que os pesquisadores conseguirem, né, fazer a criação massal e estudar mais a fundo do ciclo de vida dela no Brasil, tá? Por enquanto, muito poucas informações. É diferente, né, da Daublus maides, que também é polífaga, mas ela só se reproduz no milho. A cigarrinha africana, né, ainda não se tem ideia, tá? Há indícios que ela possa cumprir o ciclo dela em diversas plantas, né? Isso faz com que ela seja menos específica para o milho, né? E que, quem sabe, né, ela não transmita os fitopatógenos para as plantas, tá? Y una pregunta para... A question for Marcelino. This is perhaps a side question, but it's good for information. About the application technology, how do you apply insecticides in Brazil? To compare that with our methods, what water volume, how do you manage the application? Os produtos biológicos, assim como os químicos, a melhor eficácia é quando há o contato com o inseto. Perfeito? Então, nesse sentido, é muito necessário que a gota, que a água, possa ter esse acesso. Então, os volumes de calda no Brasil, temos diversos cenários. As melhores aplicações temos quando é 120 litros para diante. Mas temos casos de sucesso em Brasil com 80. Mas o que influencia é a tecnologia de aplicação que os produtores têm adotado em tanque, seja adjuvantes, seja lá os pulverizadores, enfim. Então, toda a tecnologia é bem-vinda para fazer com que a gota possa acessar o inseto. Então, hoje, em Brasil, produtores com baixa tecnologia, caldas com 120 litros por hectare. Produtores com alta tecnologia, 80 é o suficiente. Y el tema de mezclas con otros. And what about the mixtures with other products? Is there any incompatibility? Do you know anything about it? Adotado várias outras tecnologias para fazer a aplicação e o controle de chicharrita em produtos químicos. E diante a isto, no Brasil é muito comum associar inseticidas, fungicidas, outros adjuvantes na mesma calda. É comum em Brasil encontrar em torno de 10, 12 produtos no mesmo tanque. Então,
os produtos biológicos, apesar de ser produtos, um ser vivo, há tecnologias embarcadas, envolvidas, que permitem a associação com outras tecnologias. E temos também na Coopert um aplicativo que é um apoio para os produtores. Esse aplicativo, onde ele funciona offline, não precisa da internet, onde os produtores possam fazer o comparativo dos produtos químicos versus os produtos biológicos, se é compatível ou não. Quando falamos em compatibilidade, é uma compatibilidade biológica, ou seja, se os produtos químicos não irá matar o produto biológico. Quando falamos de compatibilidade química ou compatibilidade física com os produtos biológicos, é muito difícil, quase impossível. Por quê? As tecnologias biológicas não possuem em suas formulações inertes ou produtos que são de origens químicas. Então, essas incompatibilidades químicas ou físicas é quase impossível. Então, são compatibilidades biológicas, mas mesmo assim os produtos conseguem fazer muita associação. Y para Camila, la cigarrina del maíz, Dalbolus, ¿qué capacidad? The corn chicharrita, what is the dispersion rate in the state of Paraná compared to the African chicharrita? Tem pouca informação, né? Mas acredita-se, né, que tanto a Dalbolus, né, quanto a cigarrinha africana, ela consegue se dispersar assim, em quilômetros, né? Ela tem grande facilidade nessa questão de dispersão. Como dissemos em Brasil, que para a chicharrita não tem cercado. Para a chicharrita é um mundo perfeito. Então, o cultivo de maíz é o limite. Se temos cultivo acá, temos cultivo lá, é possível fazer a migração muito fácil. Bueno, damos por finalizado, estamos en horario, lo que es este módulo con el tema de... So with this, we finish this module on chicharrita and the stand. So thank you for attending. And thank you, Marcelino and Camila. Thank you.